Já coloquei, já coloquei você como host novamente, pode dar continuidade. Ok. Ok, então nós vamos para a última aula da carta de São Paulo aos Gálatas, né? Nós trabalhamos a primeira parte, então, que era uma parte mais de apologética de Paulo, não sei se vocês lembram, né? Nós falamos sobre a carta é uma carta circular que Paulo manda para um grupo de comunidades que estão na Galácia. Lá chegou um grupo de cristãos vindo do judaísmo, que queriam influenciar o povo daquelas comunidades a se circuncidar e seguir a lei de Moisés, com todos os seus preceitos e tal. E Paulo, isso então motiva a carta. Na primeira aula nós falamos um pouco sobre uma biografia de Paulo, depois essa introdução. Na segunda aula nós tratamos da parte teológica da carta, né? Então, aquela parte mais teológica, o que Paulo é enfático em defender. E hoje, então, nós centramos no capítulo 5, do versículo 13, até o capítulo 6, versículo 18, uma parte mais exortatória. Então, primeiro ele faz uma apresentação, depois ele defende alguns pontos, firma a sua teologia, aquilo que é convicção de Paulo, e agora, então, ele vai fazer uma exortação, vai chamar a atenção do povo para que eles possam voltar para o caminho de onde saíram, né? Ele lá começa, ele vai dizer, né? Ó, insensatos Gálatas, quem ensinou vocês a viverem pela carne? Vocês tinham começado tão bem, estava tão bonito, tão ajeitadinho, agora vocês querem viver de um modo carnal, né? Então, Paulo faz essa exortação e tal, e hoje nós chegamos aqui, então, no capítulo 5, versículos do 13 ao 6, 18. Primeiro, então, Paulo vai exortar a viver no espírito e renunciar às paixões. Então, primeiramente, ele vai chamar a atenção das comunidades para que vivam uma vida no espírito, uma vida em Deus, movido pelo Espírito Santo, né? A gente parou na semana passada, na última aula, nós trabalhamos até o capítulo 4, versículo 31. No capítulo 5, versículo 2, Paulo começa a dizer assim: eis que eu, Paulo, vos declaro, se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E atesto novamente, a todo homem que se circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei, decaíste da graça. Quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada. Estar circuncidado ou incircunciso, de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Corris bem, quem, pois, vos cortou os passos para não obedecerdes à verdade? Essa sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor a vosso respeito, que de maneira alguma mudareis de sentir. Portanto, quem vos perturbar, responderá por isso, seja quem for. Se é verdade, irmãos, que ainda prego a circuncisão, por que então sou perseguido? Assim, o escândalo da cruz teria cessado. Oxalá acabem por mutilar-se os que vos inquietam. Então, esse é o fechamento que nós fizemos na última aula. Hoje, então, nós começamos aqui do versículo 13, né? Então, Paulo vai exortar a viver no espírito e renunciar às paixões. É bem bacana esse texto aqui, do versículo 13 até o 25. Bem interessante. Paulo diz assim: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito. Então, toda a lei se encerra num só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruir uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfazeis aos apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne. Porque são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixardes guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos de vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Então, essa parte é uma parte exortatória, onde Paulo está exortando, está convidando, convocando, sacudindo a comunidade, dizendo, olha, gente, nós temos que viver dessa forma. E aqui ele vai falar sobre a vida no Espírito e renúncia das paixões. Então, o cristão, ele foi chamado à liberdade, né? Para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. Mas que a gente não use dessa liberdade, né, para viver a libertinagem. Aqui ele faz uma distinção entre uma coisa é liberdade, outra coisa é libertinagem. Quem vive na liberdade de Cristo abraça a vida no Espírito e produz frutos no Espírito, que são caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Então, esses são os frutos daqueles que vivem uma vida no Espírito. Agora, quem pauta, quem abusa da liberdade para viver uma vida carnal, uma vida na carne, uma vida conforme a sua cabeça, conforme o seu pensamento humano, né? Quem produz os seguintes frutos, né? Aí, ali no versículo 19, capítulo 5, 19, ele vai dar uma lista de frutos da carne. Quando a gente mantém o nosso caminho pautado apenas na nossa carne, nos desejos da carne, né? Nas paixões, né? Nas paixões, ele vai dizer, qual o fruto que a gente dá? Então, o fruto, as obras da carne são estas. O serviço que nós fazemos a partir de nos lançarmos uma vida carnal, né? Nós vamos viver uma vida libertina, na libertinagem. E aí vai se praticar o quê? A fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a subversão, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Essas coisas ele já termina bem firme, né? Dessas coisas eu vos previno, como já vos preveni. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, quem vive uma vida na carne, ele primeiro vai denunciar quais são os frutos, quais são os sinais de que a gente está vivendo uma vida na carne e uma vida no espírito, né? Paulo chama a atenção e diz, não, mas vós pelo contrário. Vocês que já crucificaram,
já têm a vida crucificada com Cristo na cruz, vocês abandonaram essas coisas com toda a concupiscência, né? Aqui entra uma palavrinha, né? No versículo 4. Pois que são de Cristo, crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Essa palavrinha concupiscência é muito interessante, porque essa concupiscência, ela está dentro de nós. Em um outro texto vai se falar que é como um comichão para o pecado, né? A nossa carne arde para aquilo que é pecaminoso, né? O pecado, ele nos chama, ele nos incita. São João vai tratar dessas questões da concupiscência, que é a tendência para o pecado, né? Nós herdamos de nossos primeiros pais o pecado original, né? Como uma consequência, o pecado original, o pecado da origem, o pecado que entrou no mundo, que está presente na humanidade. E todos os que nascem com essa mancha, né? Quem trabalha com curso de batismo vai falar muito disso, né? Todos os que nascem com uma mácula, né? E essa mácula, a mancha do pecado original, ela é apagada pela água do batismo. O batismo apaga a mancha, mas não tira a consequência. E a consequência daquele primeiro pecado que está em nós é justamente a concupiscência da carne, essa tentação, né? A verdadeira tentação, como diz a história, né? Que todos nós estamos sujeitos à tentação. Mas a tentação externa não tem problema. O problema é essa nossa tendência para o pecado, que nós não resistimos à tentação. Junta o fósforo e a gasolina, pega fogo, né? Se há o fósforo, que é a tentação, há a gasolina, que é a concupiscência da carne. E aí ele vai dizer, mas vocês que aceitaram a Cristo, vocês que vivem uma vida no Espírito, crucificaram a concupiscência com as suas paixões. Está lá com Cristo na cruz. E aí ele diz, agora, se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Se nós já abraçamos a fé, se nós já crucificamos a concupiscência e as paixões na cruz de Cristo, já fomos banhados em Cristo e somos nova criatura, então nós precisamos viver pelo Espírito e não mais pela carne, né? Aqui ele está chamando essa atenção, não é mais pela carne, mas é pelo Espírito, é pela fé em Cristo Jesus. Então ele está fazendo uma grande exortação para os Gálatas, mas que serve para todos nós, né? Que nós somos chamados a viver uma vida no Espírito e não na carne. Não buscar satisfazer os apetites carnais, porque a nossa carne é ávida por aquilo que é pecaminoso. Isso é bem catequese bem básica, né? Então, primeiramente, ele vai exortar a abandonar a vida carnal e abraçar uma vida no Espírito, uma vida dedicada a Deus, uma vida semelhante à vida de Jesus Cristo, e produzir frutos do Espírito, e não da carne. Talvez aqui daria um bom retiro, né? Um retiro pessoal, para a gente olhar essa passagem e comparar a nossa vida. Quais os frutos que eu tenho dado? Onde eu estou? O que prevalece mais? Onde eu estou? Reina a impureza, inimizade, briga. Talvez aqui, fornicação. O que é a fornicação? É o sexo fora do casamento, né? São tendências, né? Alguém que está namorando, tá o tico-tico no fubá, como diz a história. Mas aqui entram outras coisas também, pornografia, entra a própria masturbação, é uma espécie de fornicação, né? Tudo isso, essa primeira parte, talvez a gente vai dizer, não, mas isso aqui não tem tanto problema, mas depois ele vai trabalhar algumas coisas como inimizades. Como que eu sou? Eu tenho muitas inimizades, né? Eu sou alguém que tenho muitas rixas, eu tenho muita gente que não gosta de mim, digamos assim, não é gostar, mas não é só o problema gostar, o problema é fazer inimizade mesmo, né? Virar a cara,
e não querer mais nem saber. Né? Gostar ou não gostar, isso é relativo, nem todo mundo gosta da gente. Mas não é porque não gosta da gente que a gente não tem aí um grau de amizade, né? Uma coisa é não ser tão amigo, outra coisa é ser inimigo, né? Depois ele vai falar ódio, brigas, ciúme, ambição, né? Ambição desmedida, em um outro momento ele vai falar ambições desmedidas, porque ambição um pouco a gente precisa ter, né? Se a gente não tiver um pouquinho de ambição, a gente não cresce nem em santidade, nem na busca de Deus. Então, a ambição um pouquinho, ela é importante, querer chegar a algum lugar, né? Quando a gente olha, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, uma mulher daquela tinha uma ambição. Mas, ô diácono, mas ela foi santa, não tinha ambição? Não, uma santa ambição, né? Que ela queria cuidar dos pobres, ela queria ir, né? Paulo, ele tinha uma ambição, ele queria ir a Roma, e até a Espanha, que eram os confins do mundo, era uma espécie de ambição, né? Então, essa ambição, ela é uma ambição boa. Agora, uma ambição desmedida, que faz com que eu passe por cima de todo mundo para chegar onde eu quero chegar, ou fora do plano de Deus, do projeto de Deus, aí é o problema. Então, a gente pode pegar essa passagem e colocar. Ou eu dou mais fruto de caridade, onde eu estou reina a alegria, reina a paz, tenho dos sinais de que sou uma pessoa de paciência. Será que a gente reza de manhã cedo, Senhor? Dá-me paciência, porque se der força eu mato uns 3 hoje, né? Então, Paulo está exortando aquela comunidade, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, ela serve para nós também. Ok? Depois ele incita, ele está exortando a aproveitar o tempo de Deus para praticar as boas obras. Então, ele incita que a gente aproveite bem o tempo que nós temos para praticar boas obras. Versículo 26, capítulo 5, 26 até o 6:10. Alguém aí quer ler? Eliane, pode ler para mim, para não ficar só a minha voz? Abre seu microfone aí e leia. Eu leio sim, Então, leio sim, diácono. Mas só me fala direitinho que eu saí para acudir a filha que estava no fogão. Capítulo 5, versículo 26. Tá. Até o 6:10. Tá, o capítulo 5, versículo 25. 26. 26, tá. Até o 6:10. Beleza. Ai, deixa eu ver aqui. O meu Gálatas. É Gálatas, né? Gálatas. O meu Gálatas aqui tá o capítulo 5 e vai até o 25. Ok? Depois vem o capítulo 6. Aham. E vem... Não tem versículo 26? Não tem. 26 tem o último, isso? Tem. Não, é do 26 até o 6, versículo 10. Então, tá bom, beleza. Posso começar? Pode. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não está enganado a si mesma, que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o modo dos outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá.
Se plantar no terreno de sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Que bonito esse texto, né? Lindo. Lindo. Ele é um texto que a gente pode parar em cima dele. Verdade. Paulo, ele está incitando, obrigado, viu, Eliane? Ele está incitando o De povo, nada, diácono. aquela comunidade, mas também serve para nós, a praticar as boas obras. A gente pode distinguir aqui algumas coisas. Primeiramente, ele vai falar assim, irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, num pecado, vós que sois animados pelo Espírito, ademoestai-o em espírito de mansidão, e tem cuidado de ti mesmo, para que não caias também em tentação. Aqui, Paulo está tratando de algo muito especial dentro das comunidades cristãs, que é a correção fraterna. Se alguém foi pego num pecado, vai conversar com ele, corrija ele, chama a atenção dele, mas ele, sempre com espírito de mansidão e de bondade, né? Nunca com agressividade, nem com condenação e de julgamento, mas sempre com mansidão. É interessante esse sentido, de que sempre que alguém for pego num pecado, numa falta, sabe? Ele não diz aqui qual falta. Se é uma comunidade, a gente tem que prezar pela salvação do outro. E corrigir o outro é prezar pela salvação dele, para que ele se emende, para que ele se converta, para que ele volte para o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente só tem essa força de fazer isso quando a gente tem autoridade, quando a gente tem um bom testemunho, né? Por isso ele diz aqui, mas cuidado de ti mesmo, para que não caias também em tentação. Né? Cuida para que você seja testemunho, para que você não corrija, não queira tirar o cisco do olho do outro e dizendo que no seu tem uma trave, né? Jesus já vai falar disso. Então, dentro dessa comunidade, é preciso que haja correção fraterna. Depois, o serviço ao outro, né? No versículo 2. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Quem pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine o seu procedimento, então poderá gloriar-se do que lhe pertence, e não do que pertence ao outro. Pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Aquele que recebe a catequese da palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Olha que interessante isso aqui, né? Paulo está dizendo que o missionário, o operário, deve ser sustentado, deve ser mantido o trabalho da evangelização. Aquele que recebe a catequese, reparta, partilhe dos seus bens, porque o que está catequizando também está partilhando dos seus bens. Cada um deve dar o que tem, cada um deve cuidar do que é seu, né? Mas o que eu tenho está a serviço do outro. O que eu tenho não é só para mim, mas está a serviço do outro. Então, na vida comunitária, a gente precisa cuidar uns dos outros. Não precisa cuidar da vida do outro, né? Mas cuidar do outro, sabendo corrigir, sabendo olhar para o outro, ajudar ele a carregar o peso, mas, ao mesmo tempo, saber que cada um é responsável pela sua própria vida. Mas, ao mesmo tempo, que cada um cuide para que seja testemunho. Depois ele continua no versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Isso aqui é interessante, né? A gente é livre para plantar o que quiser, mas colher não.
O que eu plantar, eu vou colher. Se eu planto chuva, como diz a história, eu colho tempestade. Se eu planto caridade, eu colho caridade. Agora, depende do que eu planto, eu colho. Isso é natural da nossa vida, né? Quem semeia na carne, da carne colherá. E colherá o quê? A corrupção. Quem semeia do espírito colherá. Colherá o quê? A vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Isso aqui é interessante, né? Ele está incitando a aproveitar o tempo de Deus para a prática das boas obras. Então, enquanto temos tempo, por que nós temos tempo? Porque nós estamos vivos, né? Enquanto há vida, nós temos tempo. Quando nós morrermos, aí não dá mais tempo, né? Aquele que morreu ele não pode fazer mais nada por ninguém. A gente pode fazer por ele, né? A nossa fé católica diz que nós devemos rezar pelos mortos. Isso nós podemos fazer porque morreu. Mas quem morreu não faz mais nada por ninguém, né? Nem por ele mesmo, coitado. Então, enquanto há tempo, a gente deve praticar o bem. E é interessante o que ele diz aqui. Ele diz assim, deixa eu pegar aqui. Não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Se não relaxarmos. Porque uma coisa interessante, né? Não basta encontrar Jesus, não basta começar uma caminhada bonita, não basta se encantar com a palavra, não basta se encantar, é preciso perseverar, e a perseverança é até o fim, né? Se a gente foi até uma altura e abandonou, tudo que a gente fez não conta mais nada, né? Não dá para ser igual aquele aluno de escola que pega ali o primeiro, o segundo, o terceiro bimestre, ó, estuda 10, 10, 10, 10, 10. Quando chega no último, ele diz assim, agora eu não estou nem aí, eu posso tirar até um 0, porque eu já passei mesmo, né? Nas coisas de Deus não é assim. As coisas de Deus é a perseverança até o fim. Não dá para baixar a guarda, né? Tem uma história do padre Aloísio Boing. O padre Aloísio diz que ele era um homem que não pegava muitas férias, e daí alguém implicou com ele que ele não pegava férias, e aí foram falar para ele, olha, o senhor tem que pegar férias, o senhor não pega férias, porque não pode, um padre não pegar férias, tal e tal. Daí diz que ele falou assim, o diabo pega férias? Quando você souber que o diabo pegou férias, me avisa, que daí eu também vou sair de férias, porque se eu sair de férias, o diabo não pega férias, né? Claro, é um modo dele colocar, não pode pegar férias do quê? De Deus, das coisas de Deus, né? Não pode pegar férias, de Deus não se tira férias, né? Deus não tem folga. Amanhã é dia santo para nós católicos, mas é feriadão, aí solta as cordas. Não, não, não. De Deus não se tira férias. Então, é a perseverança até o final, dia a dia. E aí ajudar o outro, que o outro também persevere, né? Então, Paulo está fazendo essa exortação. E, por fim, o apóstolo conclui, afirmando não procurar nada além de Jesus Cristo. Capítulo 6, versículos do 11 ao 18, que é a conclusão da carta. Quer ler para mim, José, por favor? Ou ler para nós? 6, 11 ao 18. Está por aí, José? Sim, tô sim. Lê. Do 6, do 11 ao 18, né? Isso. Vede com que tamanho de letras vos escrevo, de próprio punho. Os que vos obrigam à circuncisão são homens que se querem impor, só para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem os próprios circuncisos observam a lei, e se fazem questão de que vos mandei circuncidar. É para terem motivo de se vangloriarem na vossa carne. Quanto a mim, não pretendes jamais gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
porque a circuncisão e a incircuncisão de nada valem, mas sim a nova criatura. A todos que seguirem esta regra, a paz e a misericórdia, assim como ao Israel de Deus. De hora em diante, ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito, irmãos. Amém. Obrigado, José. Então, Paulo termina dizendo, olha, eu não devo nada a ninguém, eu não espero nada a ninguém, nada de ninguém, eu não preciso de elogio de ninguém, eu não preciso de reconhecimento de ninguém, eu não quero me vangloriar. A glória seja dada a Cristo Jesus. Ele é enfático, né? Ele diz assim, ó, vede com que tamanho de letra vos escrevo, e de próprio punho. Não sei se vocês lembram que, acho que eu comentei nas primeiras aulas, que algumas cartas de Paulo, não foi Paulo que escreveu de próprio punho, ele tinha lá um redator, né? Mas essa aqui ele diz, olha, eu escrevi de próprio punho, vê o tamanho da letra que eu escrevi, né? E aí, ali no versículo 14, quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, né? Me orgulhar, me encher de vanglória, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Bonito, né? A minha glória está na cruz de Cristo, para o qual eu estou crucificado para o mundo, eu já morri para o mundo, e o mundo também já morreu para mim. Por favor, tá no... fecha o microfone, por favor, senão a gente fica ouvindo da interferência na aula, por favor. Então, Paulo finaliza com essa afirmação. Não procuro nada, nada além de Cristo Jesus, né? Essa é a grande defesa de Paulo, né? Ele vai dizer, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro, né? Ele não busca nada além do que o próprio Cristo. Por quê? Porque lá atrás, ele estava sendo meio que... Ele lembra que ele começa lá choroso? Oh, Gálatas, eu lembro de quando vocês me receberam, eu estava doente, mas vocês me receberam tão bem, agora bastou virar as costas, Mas agora aqui no final ele diz, não, eu não procuro acolhida de ninguém, eu não preciso que ninguém bata palma para mim, que me aplaudam, mas o que eu procuro é Cristo Jesus. E claro, o que eu espero que vocês façam o mesmo, né? No fundo, esse é a grande luta do cristão, é ter Jesus como fim, né? Princípio e fim de todas as coisas. As nossas atitudes precisam estar sempre pautadas em Jesus. Porque se as nossas atitudes estiverem pautadas em quem está ao redor, a gente se engana, né? E a gente se decepciona também, porque a gente não consegue agradar as expectativas das pessoas, né? As pessoas, às vezes, colocam expectativa na gente que a gente não é capaz de satisfazer. Agora, em Jesus, nós encontramos essa satisfação, né? Então, por isso, a nossa vida precisa estar direcionada para Ele. E, para direcionar a vida para Ele, é necessário viver uma vida no Espírito, e não uma vida na carne, né? É necessário aproveitar bem o tempo, né? Para fazer o bem, para praticar o bem ao outro. Porque quem diz que ama a Deus a quem não vê e acaba não amando o irmão que vê, é mentiroso. Eu posso não esperar nada de ninguém, mas o bem eu devo praticar sempre, porque a gente colhe aquilo que a gente plantou, né? E assim, a gente finaliza, então, o conteúdo da carta. Mas eu trouxe aqui, para finalizar, algumas coisas que nós podemos aprender com a carta aos Gálatas, né? Algumas coisas que nós podemos aprender com a carta aos Gálatas. Deixa eu só puxar aqui a fotozinha para a gente não perder. Então, o que a gente pode aprender com a carta aos Gálatas? Primeiramente, a salvação em Cristo nos é oferecida gratuitamente por Deus.
Essa é uma das bandeiras de Paulo. Ele quer dizer o quê? A salvação nos é dada gratuito, não precisa cortar na carne, não precisa aquele legalismo todo dos judaizantes para receber a salvação. Porque a salvação Deus nos deu de modo gratuito. E isso a gente encontra no capítulo 3, versículos do 23 ao 29. Dá uma olhadinha lá. Nós já lemos esse texto, nós já lemos a carta inteira, né? Mas talvez a gente, lendo de novo, a gente recorde, né? Então, a salvação nos é dada gratuitamente, não é por mérito. Né? Quando a gente diz assim, eu não mereço, não merece mesmo. Mas eu nem mereço. Mas claro que não merece, não precisa nem falar, né? A salvação não é mérito nosso. Quem pensa que vai ser salvo por seus méritos está muito enganado. É pelos méritos de Cristo, né? Nós não merecemos nada mesmo. Isso é óbvio. Nesse sentido de salvação. A questão da meritocracia, não. Com Deus não funciona assim. A salvação nos é dada gratuitamente, por amor, por misericórdia, por bondade, por pura bondade de Deus. Então, no capítulo 3, 23, assim. Antes que viessem a fé, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Assim, a lei se nos tornou pedagogo, encarregado de levar-nos a Cristo, para sermos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, nem escravos nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Então, essa descendência de Abraão, ser do povo de Deus, do povo escolhido, do povo eleito, não é por vivência da lei, não foi uma coisa que nós fizemos, mas é o Senhor que nos deu isso graças à sua misericórdia. Né? Então, a salvação que é nos oferecida por Cristo é gratuita. Gratuita. Não provém dos nossos méritos. Por isso, a gente precisa sempre reconhecer que tudo é misericórdia divina. Depois, a liberdade em Cristo. Então, ele nos ensina sobre essa liberdade em Cristo. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Capítulo 5, versículos do 1 ao 6. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro, se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E atesto novamente a todo homem que se circuncidar. Ele está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei, decaístes da graça. Quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada. Então, não precisa mais se vincular a uma lei em si, né? Ao legalismo. A gente não precisa mais de um pedagogo, né? A lei antes era um pedagogo que conduzia a fé em Cristo. Mas depois que Cristo veio e nós já assumimos a fé, não tem mais nada a se esperar, né? Agora a gente precisa perseverar na fé, vivendo uma vida no Espírito, vivendo a vida de Cristo. Mas não tem mais o que esperar, né? Às vezes a gente fica esperando novidade. Quer uma novidade, né? Como o evangelho de ontem, né? Aquele homem pergunta, o que eu devo fazer para se salvar? Né? A gente fica sempre esperando, mas o que a gente deve fazer para se salvar? A gente já sabe, já foi falado, já foi dito. Não tem mais novidade. É só viver aquilo que nos foi concedido pelo batismo, né? Quem abraçou Cristo no batismo já está em condição de salvação. Agora, é perseverar na fé, não abandonar a fé,
continuar amando, continuar servindo, continuar amando, continuar servindo até o fim, né? Então, Jesus nos libertou para que sejamos homens livres e continuemos assim, livres. Não nos deixemos prender mais por nenhuma filosofia, mas que sejamos homens livres na fé, no seguimento de Jesus. Depois ele vai tratar daquele sentido de que a liberdade cristã não se confunde com libertinagem, né? Então, lá no versículo capítulo 5, do 15 ao 26. Nós já lemos isso aqui, até já falei sobre isso lá. Tem uma frase de Santo Agostinho. Agostinho diz assim: ama e faz o que queres. Ama e faz o que queres. Muita gente não gosta dessa frase. Mas por que não gosta dessa frase? Porque não entende o que é amar. O que é amar? Amar não é gostar. Amar não é paixão. O apaixonado quer o outro para o seu próprio bem. Quem ama quer o bem do outro. Se verdadeiramente eu amo com o amor de Cristo, Jesus Cristo fez isso, não foi? Ele amou e fez o que ele queria. Como assim, diácono, fez o que ele queria? Sim, ele fez o que ele queria. O que ele queria? O que ele queria era fazer a vontade do Pai. Então, ele fez a vontade do Pai. A vontade de Jesus estava em fazer a vontade do Pai. Então, ele amou e fez o que ele queria. O que ele queria? Fazer a vontade do Pai. Então, esse ama e faz o que queres, amar de verdade é fazer a vontade de Deus. Se eu amo alguém de verdade, eu busco o bem dele. Quem ama de verdade não vai matar, quem ama de verdade não vai roubar, quem ama de verdade não. E é isso que está tratando aqui. A não confundir liberdade para dizer assim, mas Jesus me libertou, então eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. São Paulo vai dizer, tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? Posso, sou livre, realmente, sou mesmo. E a beleza do ser humano é isso, é essa liberdade. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Nós só não vamos fazer quando nós não quisermos. Quando que alguém adultera? Quando ele quer. Enquanto ele não quer, ele não adultera. Quando que a pessoa é fiel? Quando ele quer. Quando ele não quiser mais, ele se torna infiel. Então, tudo está muito nessa dinâmica. Mas a gente não usar desse sentido da liberdade para praticar aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. Né? Para praticar, para sermos homens e mulheres que vivem no Espírito. Então, não confundir liberdade com libertinagem. Né? Mas eu posso, tudo posso. Sim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Depois, Jesus é o centro da vida cristã. Gálatas 2, do 15 ao 21. Ele vai falar isso. Que Jesus é o centro da vida cristã. Né? Jesus é o centro. E realmente é isso. Né? Se você quiser anotar, isso aqui depois você pode ler, pode aprofundar lá. Mas realmente é isso. Jesus é o centro de tudo. Né? Amanhã a gente celebra a festa da padroeira do Brasil, a solenidade, né? Mas Maria não é o centro é Jesus Cristo. Toda devoção mariana, ela deve convergir para o centro, para Jesus. Ele é o centro. É interessante porque na Bíblia, ele é o centro na Bíblia, isso até pedagogicamente. Nós temos o Antigo Testamento, o Evangelho como coração da Bíblia, e depois a vida da igreja, as cartas, os ensinamentos dos apóstolos. Jesus é esse que faz uma ligação. A história é dividida em antes e depois de Cristo. Né? Embora hoje há um movimento para tirar esse sentido. Mas a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Porque ele é o centro. Ele é o centro da fé cristã. Ele é o centro de tudo. E é isso que São Paulo está ensinando também, é uma das temáticas de São Paulo com a carta aos Gálatas. Jesus é o centro da vida cristã. Nosso olhar tem que estar sempre em Jesus. Eu corro o risco de ser um religioso, mas não ser cristão. Eu corro o risco de ser muito católico e não ser cristão. É um risco que a gente corre, sabia?
ter religião, mas não ter Cristo. E o que nos salva não é religião mesmo. Quando diz assim, religião não salva ninguém. É verdade. Isso é verdade. É verdade. Não adianta de nada eu ter religião, mas se eu não sou cristão. O que é ser cristão? É viver o que Jesus ensinou. Ter Jesus como exemplo. Hoje há alguns movimentos, né, que falam desse sentido das minorias, do cuidado com as minorias, mas isso não é novidade para nós cristãos. Não é de um partido ou de outro partido, não tem nada a ver. Isso é cristão. Cuidar do pobre, do necessitado, fazer a caridade, isso é cristão. Isso é cristão. Um cristão que não entendeu isso, ele não é cristão. Ele pode ser um católico, mas pode não ser cristão. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Ah, mas o católico não é cristão? Não, não. É que não basta tomar um banho na água. É preciso viver o batismo. E viver o batismo é viver essa vida cristã. Não basta ser batizado, é necessário viver o batismo. Por que a igreja pede que, quando os pais levam os filhos para batizar, vocês prometem educar os seus filhos na lei de Cristo e da igreja? Porque tem um segmento, tem um depois. Não é só lavar o menino na água que está pronto. Não, você tem que dar um banho, banhado em Cristo, só uma nova criatura, mas precisa aprender a ser. Não mergulha na água e já sai pronto. A gente vai aprendendo no segmento de Jesus Cristo. Então, esse segmento de Jesus, porque ele é o centro, ele é nosso modelo, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Isso é profundo para nós, ter Jesus como centro da nossa vida. Gosto sempre de imaginar o nosso coração, a nossa vida, como uma sala, e no centro dessa sala tem uma cadeira. E nessa cadeira, Jesus Cristo precisa sentar nesse trono do nosso coração. Ele precisa estar ali, como um rei que rege. Mas para ele sentar ali, primeiro a gente precisa tirar muita coisa, porque tem muita coisa que às vezes toma o lugar de Deus na nossa vida. Então precisa tirar muita coisa e colocar ele ali. Ter ele como peso na balança, peso da balança, né? Balançar a nossa vida. Eu tenho uma proposta de emprego, mas isso agrada a Jesus? Isso é cristão? Eu tenho uma proposta de viagem, mas isso é cristão? Eu tenho uma proposta de relacionamento e até é bom demais, mas vai me aproximar de Jesus ou vai me afastar dele? Então, isso é profundo, porque nos leva a pensar a nossa vida cristã. Depois, existe apenas um evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo. Não tem mais, não dá para pregar dois evangelhos. Assim, batizado e circuncidado. Não. É a água do batismo e o segmento de Jesus ou é a circuncisão. Não tem dois, é um só. Depois, gloriar-se apenas na cruz de Cristo. Conviver no amor, no meio de calúnias e mentiras. Né? Então, a nossa glória está na cruz de Cristo. Ele é a nossa glória. É nele que está a nossa alegria, né? Olhar para a cruz de Cristo e saber que dali emana toda a força, dali emana a salvação da humanidade, é dali que me vem toda a força necessária. A minha glória está em Jesus Cristo. Né? Em assumir a minha cruz e carregar. Né? A grande sinal da glória para nós é carregar a nossa cruz até o fim. Chegar lá no ponto mais alto, que é o fim da nossa vida, digamos assim, né? Com a nossa cruz nas costas, poder contemplar o céu e dizer, combati o bom combate, como Paulo, guardei a fé, venci. Com a graça de Deus, com o olhar sempre nele, movido pela força do sacramento, pela força do Espírito. Né? Então, gloriar-se na cruz de Cristo. Não precisa ficar orgulhoso, né? Quando alguém engava alguma coisa que a gente faz, né? Não. A minha glória está na cruz de Cristo. Né? É de lá que me vem a força. Estou unido à videira verdadeira. É de lá que vem a seiva necessária para que eu possa cumprir a minha missão. Depois, saber conviver no amor, com amor, né? No meio das calúnias e mentiras, né?
Às vezes a gente tem que continuar rindo, mesmo sendo caluniado e sendo cheio de fake news nas nossas costas, né? É um desafio. Porque ser cristão não é uma coisa muito simples, né? Ser cristão é um desafio. Ser cristão é algo extraordinário, não é o ordinário. Jesus suportou tudo isso, né? Calúnias e mentiras. Foi o que Jesus suportou. Mas também nem sempre o que dizem a nosso respeito é calúnia e mentira. Às vezes é verdade, a gente precisa prestar atenção, examinar tudo e ficar com o que é bom, né? Às vezes a gente precisa prestar atenção. Mas, se tiver também que passar por meio de calúnias e mentiras, com o olhar em Cristo, tudo, como diz aquela música, né? Tudo passa pela cruz, tudo passa pela cruz. A gente precisa fazer esse caminho também, é um caminho de cruz. Por fim, a liberdade é vivida no amor. E no amor aonde? No amor dentro de uma vida comunitária. No Gálatas 6, do 1 ao 10, que nós já trabalhamos isso, né? Então, essa liberdade que Cristo nos libertou, não é para nós vivermos sozinhos, isolados, fugindo de todo mundo, não. Para uma vida comunitária. Onde eu sou corrigido, eu vou corrigir. É para a vida comunitária, onde eu me ponho a serviço e usufruo do serviço do outro, né? O cristão é um ser comunitário. Às vezes a gente escuta pessoas dizer assim, eu gosto muito de Jesus, mas não gosto da igreja. Eu amo a Deus, mas não vou na igreja. Não, eu rezo em casa. Não, quem reza em casa não está rezando para outra coisa. Mas não é para o Deus Trindade, para o Deus Comunidade. Porque, para começar, a origem da nossa fé parte dessa dimensão, de que nosso Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. 3 pessoas distintas, com vontade distinta, com missão distinta, mas que é a melhor comunidade. Uma unidade perfeita. Na diferença. O Pai não é o Filho e não é o Espírito. Mas, ao mesmo tempo, quando o Pai age, o Filho e o Espírito agem juntos. Quando o Filho age, o Pai e o Espírito estão juntos. Quando o Espírito age, o Pai e o Filho estão juntos. Não é uma coisa separada. Então, a nossa fé, ela é uma fé comunitária. Não teria sentido digamos, eu aprender alguma coisa se eu não tivesse para onde... o conhecimento só é válido quando ele é disseminado, quando ele é partilhado. E ali é interessante, porque ele vai falar, né? Ajudai uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Quando que a gente cumpre a lei de Cristo? Quando a gente ajuda uns aos outros a carregar os fardos. E olha que a gente tem bastante fardo, né? E como é bom quando alguém vem até nós e diz, deixa eu te ajudar a carregar um pouco esse teu fardo. Deixa eu te aliviar um pouco o peso das suas costas. E como é bom. Mas também é bom para a gente, né? Não sei se você já fez a experiência de ajudar alguém a carregar o fardo. Dá uma sensação de missão cumprida na gente, quando a gente ajuda alguém, né? Você vai passar um dia cuidando de alguém, depois no final do dia você sai cansado, mas você diz assim, estou cansado, mas estou realizado. Nós estamos conectados, ninguém é ilha. Nós estamos juntos nessa aventura que se chama vida. Então, por aqui a gente finaliza a carta aos Gálatas. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento de tela, para nós voltar para a tela principal aqui. Então, assim a gente finaliza também a nossa aula sobre Gálatas, né? Não sei se alguém quer partilhar alguma coisa, algo que talvez eu não toquei, que vocês acharam interessante. Mas assim a gente pode dizer que leu um livro do Novo Testamento, né? A gente leu inteiro a carta de São Paulo aos Gálatas, lançamos o olhar sobre ela, com certeza deu para aprofundar bastante coisa. Opa! Obrigada. Tem certeza que isso não é...
Alguém quer falar alguma coisa? Não. Fala, Maria. Pois então, eu já sabia que eu quero falar, né? Olha, diante dessa leitura de Paulo ao Gálatas, como eu vi assim, a gente olha com outros olhos hoje a vida de Paulo também, né? Como ele era humano, ele tinha, né? Como ele tentava levar a gente para o caminho certo, mesmo que as pessoas não queriam. E a gente é assim mesmo, a gente não, parece que o pecado ele é muito mais precioso do que a graça. E ele insiste, diz, não, gente, vamos pela graça, não vamos pelo caminho curto, né? E achei assim, até comentei a semana passada com um médico que trabalha comigo, né? Ele não é muito ele não participa de comunidade nenhuma, ele não vai à missa, nada, mas é um homem muito inteligente. Então, ele tentou falar para mim assim, olha, Paulo é muito parecido com a gente, é muito. Então, ele lembrou a frase daquela, né, combati o bom combate, terminei minha carreira, né? Então, assim, eu acho que é muito legal, foi muito bom, assim, e ter vivenciado essa experiência com Paulo, para mim parece que foi muito atual, muito hoje, muito, né? Tanto que até fala essa questão aqui, onde até eu sublinhei aqui, ó, que é essas discórdias de partidos, hoje está tão em evidência essa questão de partido, direita, esquerda, centro, né? E Paulo já nessa época já falava nisso também, né? Que cuidado, vamos viver em Cristo, não vamos viver nessa que todos eles têm os seus problemas, né? Eu achei assim, muito bacana. E olha, Sandro, só tem a agradecer mesmo, né? E eu sou uma que estou desde o início dos cursos que teve desde o ano passado, e cada dia, assim, mais eu estou me sentindo, assim, agraciada, enriquecida, e até me sinto importante, assim, por poder participar, né? Que bom. Mais alguém? Abre teu microfone, Eliane. Eu também vou falar um pouquinho, já pegando o gancho da Maria. Que livro lindo, né? Que livro maravilhoso que leva a gente para aquele tempo e traz para cá, né? Que livro lindo e deixando a gente alerta no que tem que fazer e que a gente tem que estar no caminho de Deus, né? E muita gratidão pelo seu carinho, pelo teu empenho, esse tempo todo de curso. Eu não tenho nem palavras para te falar, mas eu sei que tudo isso toma tempo, né, Sandra? Né, Diácono? Toma muito tempo e eu sei que tu fez com carinho, com amor, com dedicação para nós, né? E eu só tenho a agradecer o quanto eu sou feliz em saber assim, não, eu li isso aqui, eu posso não brigar, mas conversar, discutir sobre a palavra, porque eu aprendi, eu li, eu escutei, eu marquei, eu posso ler novamente, né? E eu tenho muita gratidão por você, pelo tempo que tomou conosco aqui, e eu rezo e rogo pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, viu? Obrigada por tudo. Nada. Mais alguém quer partilhar? O que achou da carta? É interessante essa dimensão de que ela é atual, né? Ela é atual mesmo, como a segunda leitura de ontem falava, né? A Bíblia é atual. A Bíblia não é um livro do passado, é um livro atual. Por quê? Porque ela conta a história de Deus com o homem, e o homem é sempre o mesmo, né? Os mesmos riscos que o homem tinha lá na época de Paulo, os pecados não mudam o nome, mas o pecado é sempre o mesmo, porque as nossas tendências são sempre as mesmas. O orgulho, a dominação está em nós, né? Está em nós, está no ser humano, não está em um e outro. Está lá, está na China. Não, está em nós, está em cada um de nós. E a gente precisa estar se percebendo para não dar vazão, né?
essa tendência aqui. Não tem gente separada e dizer assim, não, aqui na minha vida é só fruto do Espírito. Não, bobeia para ver. Só bobeia para ver. Se não cresce os outros também, né? Então, a gente tem uma decisão. Diácono, eu estava esses dias num almoço, permite-me falar? Posso falar? Pode, claro. Eu estava num almoço de família e o meu afilhado falando assim, eu não vou muito na igreja, mas eu leio a Bíblia. E eu estou percebendo que Deus não é mais o mesmo. Daí, eu fui tomada, eu acredito que por o Espírito Santo. Eu olhei para ele, não. Deus foi, é e sempre será o mesmo. Quem é pecador somos nós, né? E nós temos uma palavra para buscar, para crescer e para salvação, né? Daí ele me olhou sério assim, daí ficou quieto. E eu espero, como eu, madrinha, e ele afilhado, e eu em oração por ele, acreditar que ele possa vir compreender que Deus é o mesmo até hoje, né, diácono? E essa palavra de Gálatas fala isso perfeitamente, né? Isso mesmo, Deus é sempre o mesmo. Deus não muda. Deus não muda o seu proceder, né? Ok, minha gente? Assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Semana que vem, provavelmente, já teremos aula de novo, na segunda, né? Quem quiser continuar. Lá pelo grupo a gente manda lá o link normal, né? E a proposta do Padre Anísio é que a gente estude agora, faça um ciclo de aulas sobre São José, né? que lindo! Vem mês de novembro, é o mês da santidade, então na semana que vem a gente dá um embasamento e depois nós vamos estudar umas 3 aulas sobre a pessoa de São José, olhando para algumas coisas, São José, por exemplo, o trabalho, a fidelidade a Deus, a fidelidade a Maria, talvez umas 3 aulas trabalhando essas questões de São José. São José é um homem interessante, porque parece que tem tanta coisa, mas na Bíblia não tem uma palavra de José. Ele entra mudo e sai calado, mas nos fala muito. Só o sonho, né? Então, a gente vai ganhar mais um curso, mais um presente, falando de São José. Vamos para mais um módulo. Que bom, que alegria. Então tá, deixa eu parar aqui a gravação, senão a aula fica muito longa.